O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou ontem parte dos pedidos apresentados pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no processo de perícia médica, determinada depois da sua transferência para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Na decisão, Moraes considerou ao menos 5 itens do pedido feito pelos advogados do ex-presidente como irrelevantes, impertinentes ou protelatórios. Só para contextualizar quem está nos acompanhando, a defesa de Bolsonaro apresentou uma série de perguntas à perícia buscando avaliar se o estado de saúde do ex-presidente seria compatível com o cumprimento da pena em um ambiente prisional. Larissa, queria até pedir sua ajuda para a gente detalhar quais que eram esses pedidos da defesa do ex-presidente e já tem uma data para que essa perícia aconteça? Ótimo, Letícia. Bom, o prazo dado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para que esse laudo médico feito pelos médicos da Polícia Federal ficasse pronto, o prazo dado foi de 10 dias. E essa determinação é da quinta-feira da semana passada. Então, temos aí mais alguns dias para que esse laudo fique pronto. Mas aí, Letícia, o que aconteceu? O ministro permitiu que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro não só indicasse ali alguém para acompanhar, que no caso foi o próprio médico de Jair Bolsonaro, como também permitiu que a defesa apresentasse questionamentos, apontamentos ali para essa equipe que prepara, portanto, o laudo médico do ex-presidente Jair Bolsonaro. Dos 39 pontos apresentados pela defesa, 5 foram vetados pelo ministro Alexandre de Moraes. E esses 5 pontos, eles giravam em torno ali, basicamente, de questionamentos que tinham relação a uma possível avaliação se o ex-presidente deveria ser encaminhado para uma prisão domiciliar ao invés de permanecer lá na Papudinha, O ministro Alexandre de Moraes alegou que isso não cabia naquele momento, até porque, se a gente pegar aquela determinação dele da semana passada, Letícia, hora nenhuma, ele colocou no rol de possibilidades a questão da prisão domiciliar. O que ele havia colocado como possibilidade era que o ex-presidente cumprisse pena em um hospital mesmo, para garantir que as questões de saúde, caso fosse necessário, claro, sempre é necessário a gente lembrar isso, que o laudo ainda não está pronto, mas que caso fosse necessário, a possibilidade levantada ali pelo ministro era a questão do hospital. Então, a gente precisa entender, em um contexto maior, o que se trata essa recente recusa, essa rejeição do ministro Alexandre de Moraes em relação a alguns quesitos apontados ali pela defesa e o restante. Mas então foram esses 5 pontos que giravam em torno da questão da prisão domiciliar e também um questionamento relacionado a se a enfermidade, a doença ali, as questões de saúde do ex-presidente poderiam ser enquadradas como grave enfermidade, para quesito de avaliação. Isso também foi rejeitado pelo ministro Alexandre de Moraes. Então agora, Letícia, a gente tem aquele prazo correndo, portanto, de 10 dias para a gente saber o que os médicos da Polícia Federal vão destacar nesse documento, nesse laudo médico, Letícia. E aí é importante a gente lembrar, Larissa, que nesse contexto, foi noticiado muito na última semana que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro teria se encontrado com alguns ministros ali do STF, o Gilmar Mendes, para poder fazer, inclusive, um apelo ali aos ministros sobre o estado de saúde do ex-presidente, para tentar ali convencer, vamos dizer assim, para uma prisão domiciliar. Mas aí, um outro ponto, para a gente discutir também, ainda falando do ex-presidente Jair Bolsonaro, a defesa também pediu a autorização ao ministro Alexandre de Moraes para que o ex-presidente receba algumas visitas, entre elas a do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lá na Papudinha. A última vez que Tarcísio e Bolsonaro chegaram a se encontrar foi em setembro do ano passado, quando o ex-presidente ainda cumpria prisão domiciliar por ter descumprido as medidas cautelares. Naquela época, essa visita teve como objetivo principal discutir o cenário eleitoral desse ano. Larissa, como
amanhã, né, começa uma nova etapa de visitas ao Bolsonaro. Quem que já são essas visitas confirmadas ao ex-presidente? Olha, Letícia, as autorizações dadas, né, para essas visitas, elas estão concentradas em 2 dias, né, as quartas-feiras e também as quintas-feiras, no período da manhã ou da tarde, nesses 2 dias. E aí, o ministro Alexandre de Moraes já autorizou, né? Não vai ser necessário que a defesa do ex-presidente fique sempre solicitando essa permissão de visita. Ele já autorizou, portanto, Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, e os filhos Carlos, Jair Renan, Laura Bolsonaro, além da enteada Letícia Firmo. Então, existe uma expectativa de que a ex-primeira-dama faça essa visita amanhã, lá na Papudinha. Flávio Bolsonaro está em Israel, né? Ele deu início aí a uma série de viagens. Ele começou, na verdade, esse movimento aí de viagens para o exterior, começando por Israel. Então, nessa semana, nesses primeiros dias de visita, não teremos Flávio Bolsonaro. E a gente menciona Flávio Bolsonaro porque sempre existe uma expectativa em relação à disputa eleitoral do ano que vem, uma vez que Flávio Bolsonaro já recebeu aí, né, o aval do pai para ser o candidato à presidência da República no ano que vem. Mas não, nessa semana ele ainda estará viajando, então não irá visitar o pai na Papudinha. Então, expectativa, principalmente para Michele Bolsonaro, ela não tem falado com a imprensa, né? Normalmente, se a gente pega ali as últimas visitas feitas na Superintendência da Polícia Federal, por exemplo, né? Ela não conversa com os jornalistas que ficam aguardando ali na porta. As manifestações de Michele Bolsonaro têm sido concentradas nas redes sociais. Inclusive desculpa, Larissa, inclusive teve ali um mal-estar, né, que ela teve que apagar uma postagem, que aí os filhos não reagiram bem, que foi inclusive ali sobre as condições na Papudinha, né? E uma postagem em que ela agradecia, né, a equipe ali da Polícia Federal, em relação ao período que Jair Bolsonaro permaneceu na Superintendência da Polícia Federal. Era um post que a abertura ali, né, o gancho principal da postagem era justamente ela agradecendo a Polícia Federal, e aí teve toda essa polêmica realmente, um post que acabou sendo editado, enfim. E aí, por isso também, né, existe essa expectativa para visita, mas se a gente pega aí o histórico, Michele Bolsonaro realmente não tem falado diretamente com a imprensa. Talvez Carlos Bolsonaro possa ir, ou mesmo Jair Renan, ele sim tem falado com os jornalistas quando saem, mas tudo ainda no campo das possibilidades. Letícia, essa nova etapa, essa nova rodada de visitas, então, tendo início amanhã, a autorização já vale aí para o período da manhã de quarta-feira. Letícia.